Como fazer controle de frequência cardíaca em paciente com fibrilação atrial? Bom, a primeira discussão que a gente tem em paciente com fibrilação atrial é se eu vou fazer o controle de ritmo ou o controle de frequência. O controle de ritmo, a gente tem algumas situações em que há indicação de fazer controle de ritmo. De uma forma geral, é bem seguro a gente fazer controle de frequência cardíaca nos pacientes. Quando o paciente de forma mais aguda apresenta essa fibrilação atrial, a gente tende a reverter o ritmo. Mas pacientes em que a gente não sabe de quando é essa fibrilação atrial, pacientes mais crônicos, a gente tende mais a controlar a frequência e, segundo os estudos, não há diferença entre fazer controle de ritmo e fazer controle de frequência. Então, é seguro fazer controle de frequência cardíaca no paciente com fibrilação atrial que chega no pronto-socorro ou está internado grave na UTI, é seguro a gente fazer esse controle de frequência. Bom, e como que eu faço esse controle de frequência? Se esse paciente apresenta fração de ejeção maior do que 40%, é seguro a gente usar medicações como metoprolol, beta-bloqueadores, esmolol, diltiazem e verapamil. Os beta-bloqueadores são excelentes classes e os bloqueadores do canais de cálcio, diltiazem e verapamil, também são excelentes medicações. Entre os beta-bloqueadores, a medicação que eu gosto de utilizar é o metoprolol. Qual a dose que eu utilizo desse metoprolol? Uma ampola tem 5 mg, né? São 5 ml, 5 mg. Eu posso usar entre 2,5 até 10 mg, ou seja, até 2 ampolas nesse paciente. Se é um paciente que está tendendo mais a hipotensão, eu acho que essa frequência vai ser controlada de forma mais fácil. Às vezes eu faço meia ampola, observo como que esse paciente vai ficar, como que vai ficar a pressão desse paciente, e aí, se necessário, eu dou mais meia ampola. Observo, acho que aqui o ponto é você ir dosando essa dose conforme esse paciente vai respondendo, com a ideia de que a gente faz até no máximo 10 mg. Entre os bloqueadores de canais de cálcio, a gente tem o verapamil e o diltiazem, que também são boas opções. Quando esse paciente se encontra instável, uma boa medicação que a gente tem, que pode utilizar, e que eu gosto de utilizar, é o deslanoside. O deslanoside é um digitálico e ele também tem essa função de controle de frequência cardíaca, mas com menos efeitos pensando em pressão. Então, o paciente que está ali meio limítrofe, um pouco tendendo mais à hipotensão, uma medicação que eu gosto de fazer é o deslanosídeo. O deslanosídeo, a gente tem uma dose máxima de 2 mg por dia e a ampola tem 0,4. Ou seja, a gente tem uma ampla aí distância até a dose máxima, então faça uma ampola, observe, não respondeu, faça uma nova ampola. A gente tem uma mania, né? Eu já vi muita gente falando, inclusive eu falava tempos atrás que o deslanosídeo não serve para nada. Mas aí você vai, faz uma ampola, não acontece nada, ao invés de você ficar ali do lado doente, aplicar mais uma ampola e observar, você já desiste do deslanosídeo, e sendo que a dose máxima é de 2 mg, ou seja, a gente tem aí passos a seguir e às vezes acreditar mais no deslanosídeo, mas é uma boa medicação também e eu gosto muito de utilizar quando o paciente se encontra mais instável. No paciente com fração de ejeção menor do que 40%, a gente não pode usar o beta-bloqueador. A medicação que a gente acaba utilizando nessas situações é a amiodarona. Pensando aí numa dose de ataque de 150 mg, a gente infunde isso em 10 minutos e aí mantém a dose de manutenção a depender da resposta desse doente em 24 a 48 horas. E a dose de manutenção é de 0,5 a 1 mg por minuto e sempre observando a resposta. Qual frequência cardíaca que eu quero? Em torno de 110 nos parece ser uma boa frequência cardíaca, que os estudos mostram que esse paciente já fica melhor, já responde bem com uma meta de frequência cardíaca de 110. Tá bom, pessoal? Muito obrigada e até a próxima!